Programa República. Apoio Cultural. Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. E aí, moçada, o República está na área. Fique ligado porque hoje eu trago boas novas para você. É assim, começa agora mais uma edição do Programa República. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! E no programa República de hoje, você vai acompanhar uma prosa esperta com Laurentino Gomes, autor dos livros 1808 e 1822, uma verdadeira aula de história. E ainda nessa edição, um bate-papo com Márcio Leite, cartunista e idealizador do Salão Internacional de Humor contra o Racismo. Informações aos montes. O nosso encontro semanal no programa República é recheado de coisas boas, bons ingredientes como cultura, alegria e muita informação. E falando em informação, a nossa repórter Ingrid esteve em conversa com Laurentino Gomes, ele que é autor dos livros 1808 e 1822, uma entrevista que vale a pena acompanhar de pertinho. Já dizia Francis Bacon, a leitura traz ao homem a plenitude, o discurso a segurança e a escrita a exatidão. É neste universo de tessituras de palavras e descobertas que começamos mais um República Entrevista, neste outubro literário aqui no Centro Cultural. Marcelo, fala pra gente um pouco desse projeto, da importância da vinda do palestrante Laurentino Gomes e da importância mesmo do projeto para a região, por favor. Esse projeto é para formar leitores. O principal dele, o foco, o ator principal é o livro. Então a gente traz escritores como Laurentino, né, que encanta a plateia com as suas palavras. O encantamento que o escritor fala da sua obra, com certeza faz a pessoa ir buscar o livro. Mas a gente não contenta só de ir buscar o livro, ele comprando na livraria. A gente, a partir de dezembro, nós vamos trazer o livro, vamos dar livros dele e de vários outros escritores para a Biblioteca Pública Municipal e, através do Livro para Voar, nós vamos distribuir livros em alguns pontos da cidade onde a pessoa pode pegar esse livro e ler e depois devolver, soltar o livro, libertar o livro, né? Essa liberdade é imprescindível, né? Porque a liberdade gera criação e você tem que estar livre para ler um livro, você tem que estar feliz, você tem que criar, você tem que ter prazer. Leitura é isso, é prazer, né? Entrevistando Laurentino Gomes, escritor e jornalista, dos livros 1808 e 1822. Além dos laços culturais, sociais e históricos que ligam o Brasil e Portugal, pode-se dizer que as suas obras são elementos que reforçam os elos entre esses dois países. Conte um pouco sobre como surgiu essa vontade de, digamos, apresentar o Brasil ao Brasil em suas obras de 1808 e 1822. Bem, eu trabalhei como jornalista, de repórter e editor de revistas e jornais durante 30 anos. Eu acho que, no fundo, o jornalista ele conta a história a sangue quente. É uma história em tempo real, todos os dias, nas páginas dos jornais, da televisão, do rádio e de revistas. Mas, em algum momento, eu decidi me aprofundar mais no passado. Então, eu trabalhava na Veja, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil. Eu fiquei encarregado de coordenar uma equipe que apuraria a história da corte portuguesa de Dom João no Rio de Janeiro. O projeto foi cancelado. Num primeiro momento eu fiquei muito chateado, mas aí eu decidi converter em livro, ou seja, eu decidi seguir por minha própria conta. E publiquei o 1808 em 2007, na véspera da comemoração dos 200 anos da chegada da corte ao Rio de Janeiro.
E aí aconteceu o que eu não imaginava, o livro se tornou um best-seller, e que me animou a fazer o segundo livro, 1822, que é sobre a independência do Brasil. A resposta, como você já mesmo disse, foi imediata. Foi reincidência e best-seller. Hoje está com os livros mais vendidos, né, do país. E como que você lê essa resposta imediata do público, que está mais interessado, digamos, em conhecer o que de fato aconteceu com a história do país? Como que você se vê a partir da sua obra nesse cenário literário brasileiro? Podemos dizer que você já tem grandes conquistas. Quais são as suas buscas, a sua mensagem? Eu acho que tem um senso de responsabilidade que é contribuir para que as pessoas fiquem mais bem informadas a respeito do próprio país. Ou seja, tem um compromisso com a educação, com a informação, com a cultura, né? Agora, eu acho que as pessoas estão estudando história, lendo livros de história como o meu, de uma linguagem acessível, em linguagem jornalística, não apenas por uma curiosidade em relação a personagens e acontecimentos pitorescos do passado. Eu acho que elas estão em busca de explicações para o Brasil de hoje. E realmente essa é a grande utilidade da história. Ou seja, uma sociedade que não estuda história não consegue compreender a si mesma. E se não consegue compreender a si mesma, não está preparada para construir o futuro. Então eu diria que estudar a história, observar o passado, as nossas raízes, observar de onde nós viemos, é fundamental. Primeiro, para explicar o Brasil de hoje. E, em segundo lugar, para se preparar para a construção do futuro. Em entrevistas, você comentou o processo didático e científico que você utiliza para nortear suas pesquisas. Isso tudo aliado à clareza na transmissão da mensagem. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse processo dessa transmissão, da sua abordagem e a linguagem e a mensagem que você utiliza. Eu uso nos livros de história do Brasil o que eu aprendi ao longo de 30 anos nas redações, como repórter e como editor. Ou seja, o jornalista ele tem a obrigação de ser absolutamente didático no que ele escreve. O jornalista ele tem a missão de servir de filtro entre o conhecimento especializado dos cardiologistas, psicólogos, economistas, historiadores, que geralmente usam uma linguagem técnica repleta de jargão peculiar do ambiente acadêmico, e de filtrar essa linguagem para um público mais leigo, um público mais amplo. E é isso que eu faço. Agora, sem banalizar o conteúdo. Eu acho que esse é o objetivo. Aliás, esse é o grande desafio. Porque você pode fazer um livro de história do Brasil só com caricatura, só com fatos pitorescos, e aí o livro é irrelevante. Então, acho que o segredo é você ampliar o conhecimento, mas sem ficar só no banal. Tem que dar um mergulho um pouco mais profundo. E você, tá gostando da entrevista com Laurentino Gomes? Continue ligado, nós vamos um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta.